Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Fale Inglês Fluente. Neste episódio nós vamos falar sobre o porquê que alguns alunos dizem: Teacher, eu não consigo entender o inglês que eles falam na série, no filme, no exercício, porque eles falam muito rápido. Então, qual a diferença de ouvir e entender? Por que alguns alunos não conseguem ouvir e entender? Vamos lá? Primeiro, é preciso ter clareza do que significa ouvir e entender. Geralmente as pessoas confundem ouvir e entender com ouvir, entender e traduzir. Quando eu apenas preciso ouvir e entender, é como você está me ouvindo agora e entendendo o que eu estou dizendo. Tudo bem? Tá claro, certo? Mas quando eu tenho que ouvir, entender e traduzir, eu tenho uma tarefa extra. Eu tenho que ouvir, entender e falar para mais alguém e repetir, reproduzir aquela informação para uma outra pessoa. E isto se torna algo mais complexo, mais difícil. Então, por isso que muitas vezes os alunos não conseguem ouvir uma série e entender. Mas essa não é a única razão. Vamos lá. Ouvir e entender algo, vamos entender isso de uma forma mais simples. Quem de vocês já brincou de telefone sem fio? Essa é uma brincadeira que eu praticava bastante quando eu era criança. A gente brincava de telefone sem fio. Como acontece? Somos várias pessoas, eu falo algo baixinho no ouvido do meu colega, ele vai escutar e entender e ele precisa reproduzir isso para o próximo que está ao lado dele. Este próximo colega precisa ouvir, entender e reproduzir para o próximo. E assim vai até o último da fila. Quando chega lá no final, essa última pessoa do telefone sem fio precisava reproduzir isso para toda a galera. E o que geralmente acontece é uma brincadeira divertida, porque o que sai da primeira pessoa não é geralmente a mesma coisa que chega lá no final. Por quê? Porque quando ouvimos algo e não entendemos 100%, não conseguimos reproduzir da mesma forma e seguir falando a mesma coisa. Então, é isso que acontece quando escutamos algo e precisamos entender e reproduzir. Então, nosso cérebro funciona através de decodificação de sons. É assim que funciona. Quando estamos ouvindo inglês, precisamos de outros detalhes, de outras coisas em mente. Precisamos entender que há diferenças de níveis. Quem é meu aluno, quem me segue nas minhas redes sociais, vão lembrar que eu já fiz um story publicando a diferença de níveis, né? A diferença de fluência, se falando no Common European Framework of Reference, que é um nivelamento internacional, o qual eu sigo para criar os meus cursos, para criar as minhas aulas, para ajudar os meus alunos a falar inglês fluente, certo? Dentro deste Common European Framework of Reference, existem 6 níveis, desde o iniciante, A1, até o proficiente, C1, C2 melhor, né? Então, é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Geralmente, os cursos de idiomas não ensinam mais do que B2. Muitos nem chegam ao B2 e dizem que o aluno está formado. Por quê? Porque quando você é um aluno B2, você já consegue entender bastante, já consegue se comunicar bastante, mas você ainda não é um aluno proficiente, que é C1, C2. C1 você é um aluno avançado e está a nível de proficiência, que é o C2. E quando você é um aluno C2, você já tem muito conhecimento da língua. Geralmente os professores de idiomas deveriam de ter este nível, não sei se tem ou não, enfim. Isso é outra questão, porque ser professor, ensinar algo, vai muito além do que saber falar a língua. Mas isso é um outro vídeo, uma outra história que nós vamos falar em um outro momento, certo? Hoje nós estamos focando na diferença entre ouvir e entender, porque muitos alunos dizem: Teacher, eles falam muito rápido, eu não entendo. Bom, então, primeiro passo, o aluno precisa ter consciência do nível de inglês que ele está. Quando ele quer ouvir algo por conta própria,
ele precisa ter essa referência e poder saber que se ele vai ouvir algo que está muito além do nível dele, é óbvio que ele não vai entender, porque ele ainda não se habituou àqueles sons, àquelas estruturas, certo? Então, ele precisa treinar e ouvir coisas que estejam um pouquinho acima do seu nível. O aluno que é iniciante pode ouvir diálogos, conversas, séries que sejam de nível A1, no máximo A2. Alunos que estão no nível A2 podem ouvir áudios e séries, etc., que são de nível A2 a B1. Aí vai depender muito do assunto também, que este é um outro fator que interfere na nossa compreensão. Porque eu sou professora de inglês, eu tenho um vasto conhecimento de mundo, mas eu não tenho conhecimento de medicina. Então, se eu vou ouvir um áudio, mesmo que ele seja A2 e eu estou no A1, mas este nível A2 fala sobre medicina, usa termos técnicos de medicina, eu vou ter dificuldade em entender, porque essa não é minha área, eu não conheço os termos técnicos de medicina em português, que é a minha língua mãe, que é a minha língua nativa. Então, eu não posso exigir que eu entenda isso em inglês, certo? Então, estes são dois fatores muito importantes. E quando eu estou aprendendo uma língua, é importante também eu entender que, porque eu estou fazendo aula, porque eu estou praticando, eu não vou ouvir qualquer coisa e entender. Então, eu preciso saber do nível correto e também preciso entender que entender é diferente de somente ouvir e entender e ouvir e entender e traduzir. Por que para te ser um tradutor profissionalmente, para você fazer um curso de tradução, você precisa primeiro ser fluente, ser um aluno no mínimo avançado no idioma em que você vai fazer o curso de tradução, vai se especializar em tradução? Porque o tradutor, você já deve ter então ouvido falar do tradutor que faz aquela tradução quando na TV, por exemplo, alguém está falando inglês, e daí tem o tradutor que traduz para o português. Essa tradução simultânea, que não é a palavra que não vinha na minha cabeça, a tradução simultânea, ela não é uma tradução literal. O tradutor precisa ouvir e entender o que a pessoa está falando originalmente, e então depois disso ela precisa falar no português. Por isso existem as pausas entre o falante, o tradutor e o ouvinte, certo? Porque demanda um tempo. Mas se tem o falante, o tradutor e o ouvinte e não existe uma pausa, quem está traduzindo precisa ser muito rápido e precisa ter uma habilidade de tradução, de técnicas de tradução. Por isso que a gente não consegue. Então, não tente ouvir e traduzir para provar que você entendeu, porque não é este o objetivo. Quando eu estou falando em português, eu sempre falo isso para os meus alunos em aula. Quando a gente está conversando em português, você está me entendendo, certo? Você está tendo clareza do que eu estou expressando, porque eu estou falando em português. Mas se eu pedir para você agora, repete as 5 últimas palavras que eu falei, você vai travar, porque o cérebro não está preparado para isso. Então, assim, ó, não queira ser um tradutor enquanto você não é um falante de inglês, enquanto você não tem fluência de inglês. Isso vai te frustrar, isso vai colocar negatividade e impedir que seu conhecimento prossiga, que você consiga crescer, continuar crescendo em níveis de aprendizado. Ok? Você entendeu? Para você que acompanha os meus vídeos, você então já sabe que quando eu aprendi inglês em 96, não existia internet, não existia celular, não existiam ferramentas de streaming, certo? Então, deixa eu te contar um episódio. Eu lembro que quando eu tinha começado a fazer inglês, eu fazia inglês por um meio ano, eu era nível A1, eu era nível iniciante, e o único contato que eu tinha com o inglês era uma vez por semana, em 2 horas de aula no curso, onde se fala muito português. Então, nessas 2 horas, talvez 1 hora era inglês, porque a gente falava inglês, pensava em português e iria conectando as informações para conseguir construir o aprendizado de inglês. Então, naquela época tinham as fitas cassete. E eu lembro de um dia que eu coloquei a fita e fiquei ouvindo os áudios dos exercícios e eu não conseguia traduzir, eu não conseguia
entender e traduzir tudo. E isso me deixou muito frustrante, e isso me deixou muito frustrada, porque eu queria conseguir entender. E eu lembro que a minha irmã vinha até a sala e me olhava e não entendia, e eu me sentia muito mal. Eu imagino que deve ser mais ou menos este o sentimento do aluno quando ele escuta algo em inglês e ele não entende. Porque como eu não estou conseguindo entender, então quer dizer que eu não aprendi? Não. O que nós precisamos fazer para entender é ouvir, ter calma, ouvir novamente e, se for necessário, uma terceira vez. A cada vez que eu escuto o mesmo áudio, o meu nível de compreensão vai aumentando. E com isso, o meu cérebro vai aprendendo a decodificar os sons. Com isso, vai ficando cada vez mais fácil entender o que está sendo falado. Aumenta o meu nível de compreensão em inglês, certo? E por que é importante eu entender essa parte técnica? Por que é importante eu saber que ouvir e entender é difícil de ouvir e traduzir? Porque isso vai fazer com que o meu nível de ansiedade baixe. Isso vai fazer com que eu me sinta mais seguro, mais tranquilo no meu aprendizado de inglês. Eu acho que essa parte eu vou cortar. Por que é importante eu entender essa diferença? Porque é importante, quando eu estou aprendendo uma coisa, eu não cobrar de mim mesmo mais do que... E por que é importante eu saber destes detalhes sobre ouvir e entender? Porque sabendo que eu preciso ter técnicas também para saber ouvir e entender, e que o nível do meu inglês, o meu nível de conhecimento é muito importante na hora de eu ouvir um áudio, eu não vou estar cobrando de mim mais do que eu possa entender. E não vou me frustrar, porque a frustração é algo negativo. E tudo que é negativo nos impede ou dificulta a nossa chegada ao nosso objetivo, que é falar inglês fluente, certo? Então, no momento em que eu sei que eu não sou nível avançado, no momento em que eu sei que eu vou ouvir um áudio e tá tudo bem se eu não entender tudo, porque aquele nível é maior do que o meu, eu vou estar mais tranquila, mais serena, e com isso eu vou entender mais do que eu começar a ouvir um áudio. Eu tenho que entender, eu preciso entender. Tudo que a gente coloca pra gente como obrigatório se torna mais difícil, se torna mais complicado. Então, esta é a razão principal, o porquê eu preciso entender que ouvir algo em inglês e não entender está tudo bem. Mas isso também não significa que eu nunca mais vou ouvir nada porque eu não vou entender. Não. Primeiro, lembrem do que nós já falamos anteriormente. Primeiro precisamos saber o nível em que estamos, precisamos ouvir algo que esteja um pouquinho além do meu conhecimento, mas não demais, por isso eu preciso de alguém para me ajudar, me guiar neste objetivo. E terceiro, eu geralmente não vou entender tudo de primeira, eu preciso ouvir uma segunda vez e talvez uma terceira vez, eu preciso treinar o meu ouvido a decodificar aqueles sons. Dessa maneira, eu vou ter uma maior compreensão. Mais um detalhe, eu preciso estar consciente de que eu não tenho que traduzir tudo, porque se eu tiver que traduzir, eu vou ter que ouvir mais vezes. A tradução ela é complexa, mesmo para quem é fluente. Para quem não sabe técnicas de tradução, a tradução é complicada. Porque se não fosse, não existiriam cursos profissionalizantes de tradutores, né? Não teria a faculdade, mestrado em tradução, que existe, você sabe disso. Se existe, é porque é necessário estudar além da língua.
E quando eu estou traduzindo, eu não preciso saber apenas a língua estrangeira, eu preciso saber a língua estrangeira e a minha língua materna, ou a língua para a qual eu estou traduzindo, certo? E de quanto em quanto tempo eu preciso ouvir para desenvolver a habilidade de audição, para eu ouvir e entender com mais facilidade? Bem, de preferência mais do que uma vez por dia, mas ficar quanto tempo ouvindo não precisa ser muito. Lembra, você precisa conectar o seu cérebro com essa língua todos os dias, como nós já falamos anteriormente, certo? Então, se você ouvir uma música por dia, por exemplo, e tentar entender, está ótimo. Se você ouvir parte, 5 minutos da sua série favorita, que você já ouviu em português e agora ouvir em inglês, e entender num contexto geral, tá ótimo. Então, de quanto em quanto tempo eu preciso ouvir para treinar a minha habilidade de audição? 1 a 2 vezes por dia. Onde os alunos geralmente mais erram nessa parte? Quando eles fazem isso uma vez por semana. Por exemplo, os alunos em cursos de idiomas, em cursos tradicionais, geralmente têm aula 1 ou 2 vezes na semana. Isso é o tradicional, não é? Então, o que os alunos mais fazem de errado é: foi para a aula, não pega mais, não faz mais atividade nenhuma dentro da língua. No dia da próxima aula, eles querem ouvir e entender tudo. Ou no final de semana, eles fizeram a aula, não fizeram mais nada, no final de semana querem ver e ouvir aquela série que eles amam e entender tudo. Não funciona, não funciona. Infelizmente não funciona. Então, como fazer para dar certo? Entrar em contato com a língua mais frequentemente possível, certo? Se você lembra que eu falei num outro vídeo que eu tive um aluno que teve fluência em inglês em 4 meses, como funcionava o plano de estudos dele? Ele tinha aula, eu não tenho absoluto. No plano de estudos dele, ele fazia aula 5 vezes na semana, só que fora da sala de aula, ele precisava assistir vídeos, ouvir áudios e fazer atividades, ele precisava escrever, fazer atividades em inglês, é isso que ele precisava. Mas de quanto em quanto tempo? Todos os dias. Por isso que ele conseguiu. A gente escuta muita propaganda de falar inglês em 7 dias, de falar inglês em 1 mês. É possível isso? É. O que tu quer falar? O quanto de inglês você quer falar? Isso tudo está relacionado. Nas minhas aulas, você fala bastante inglês na primeira aula. Mas o que você fala em inglês na primeira aula? Se você é um aluno totalmente iniciante, você vai aprender a se apresentar em inglês, você vai aprender a apresentar uma outra pessoa em inglês, você vai aprender a dizer oi, você vai aprender a perguntar como a outra pessoa está, você vai aprender a responder como você está, e você vai aprender a dizer tchau. E você vai aprender a agradecer. Opa, é bastante coisa isso, mas isso tudo você já aprende a falar na primeira aula. Então, o falar inglês fluente você pode aprender numa aula, depende o que você quer aprender a falar e o quão fluente você quer ser. Para mim, um dos maiores erros que eu sempre cometi nas minhas aulas é querer que o meu aluno tivesse o nível de inglês ou chegasse ao nível de inglês que eu tenho. Gente, eu tô nessa jornada desde 96. São mais de 20 anos de estudo, de ensino, de pesquisa, de prática. Então, falar inglês e falar português, para mim, é a mesma coisa praticamente. Mas eu não posso querer que o meu aluno fale inglês fluente se ele não tem esse desejo. Eu tenho alunos que querem aprender inglês para viajar. Tá tudo bem, o que eu preciso ensinar para quem vai viajar?
Ele precisa ouvir e entender conversas no aeroporto, ele precisa ouvir e entender conversas num restaurante, para usar meios de transporte, ele precisa ouvir e entender conversas num hotel, ele precisa ouvir e entender conversas em compras, em situações de compras, e basicamente é isso. Tem alunos que querem apenas isso. Tá errado? Não, tá tudo bem. Tudo depende do que o aluno quer. Eu terminei o meu curso de mestrado em abril, nós estamos agora em junho, há 2 meses, mais ou menos, que eu tive a aprovação da minha apresentação oral, do meu trabalho final, da minha pesquisa final. E o que eu estudei durante o meu mestrado foi exatamente isso. O que faz um aluno aprender mais rápido que o outro, a entender, porque ouvir e entender está relacionado ao aprendizado em geral. Porque tu não aprende só uma habilidade nos meus cursos, tu aprende todas as habilidades, a ler, escrever, ouvir e falar. Por que eu prefiro ensinar todas essas 4 habilidades, além de aspectos culturais? Porque isso tudo está incluso na língua. Então, durante a minha pesquisa, eu estudei o comportamento de 4 alunos que faziam aula online uma vez por semana. Para estes alunos, cada aluno tinha um plano de estudos. Dentro deste plano de estudos, eles tinham uma atividade mínima que tiraria deles em torno de 15 minutos por dia, mas que eles deveriam desenvolver todos os dias. A atividade do domingo eu sempre deixei livre. E analisando o comportamento destes 4 alunos, eu tive 4 comportamentos diferentes, porque o ser humano é único, é óbvio. Mas eu tinha um aluno que, quando desenvolvia as atividades propostas, ele ia além. Se eu perguntava qual o seu nome, por exemplo, ele me respondia: meu nome é fulano, meu sobrenome é tal e meu nome completo é tal. Eu tinha outro aluno que não respondia e dizia: eu não pude fazer o exercício porque eu estava muito ocupado com isso, com aquilo ou com aquele outro. Eu tinha outro aluno que respondia em português: meu nome é tal. Tá errado. E eu tinha outro aluno que ia direto ao ponto. Resposta direta. Qual deles estava certo, qual deles estava errado? Todos estavam certos. Mas qual deles desenvolveu mais rápido? O que respondia além, o que ia além da resposta mínima. E é assim que funciona no aprendizado de inglês. Você já tentou escutar algo em inglês? Já tentou ouvir a sua série, assistir sua série em inglês e ficou chateado porque você não entendia o que estava falando na série? Isso já aconteceu com você? E por que você ficou chateado? Você sabia se essa série estava dentro do seu nível linguístico? Você estava sozinho e concentrado no momento que você estava assistindo essa série? Todas essas situações são situações distintas. Lembrando que saber uma língua não significa traduzir, ser tradutor, porque a tradução exige técnicas, certo?